Com Dorival Júnior ameaçado de demissão, o Corinthians faz proposta oficial por Arthur Cabral. O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta o que falta para que essa negociação avance, últimas de mercado, bastidores, finanças e tudo sobre os sorteios dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre o sorteio da Libertadores da América, e dá para cravar que o time mais azarado de todos foi o Cruzeiro, que caiu no grupo da morte, com Boca Juniors, Universidade Católica do Chile e Barcelona do Equador. O Flamengo deve passar em primeiro, apesar de fazer parte de um grupo com Estudiantes, Cusco e Independiente Medellín. Para mim, o Fluminense também é favorito a terminar em primeiro, num grupo com Bolívar, La Guaira e Rivadavia. Corinthians caiu num grupo chato, com Peñarol, Santa Fé e Platense, mas dá para imaginar o Corinthians terminando em primeiro. Palmeiras está ao lado de Cerro Porteño mais uma vez, Júnior Barranquilla e Sporting Cristal. Para mim, o Palmeiras passa sem grandes sustos. Já o Mirassol não deu sorte, mas pode passar caso faça boas exibições, confrontos contra a LDU, para mim favorita do grupo, Lanús, segundo maior favorito, e Always Red da Bolívia. Quero falar agora sobre o sorteio da Sul-Americana com vários brasileiros. Dá para dizer que São Paulo e Vasco pegaram os grupos mais complicados, embora seja possível imaginar que ambos passem. Vasco encara Olímpia, Audax Italiano e Barraca Central. São Paulo enfrenta Milionários, Boston River e O'Rings, que eliminou o Bahia na fase de pré-Libertadores. Já o Galo pegou o grupo mais tranquilo de todos os brasileiros, incluindo Sul-Americana e Libertadores. Cienciano, Puerto Cabello e Juventude. Não é o Juventude brasileiro, é bom que se diga, tá? O Grêmio é favorito, mas não pode bobear num grupo com Palestino, Montevideo City Torque e Deportivo Riestra. O Santos tem São Lourenço, Deportivo Cuenca e Recoleta. O Botafogo encara Racing, Caracas e Independiente, enquanto o Bragantino pega o River Plate, o Blooming e o Carabobo. Já uso o espaço para comentário para opinar. Quem deu sorte? Quem deu azar? Quem corre risco de não se classificar? Estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Corinthians, que fez proposta oficial para contratação por empréstimo até dezembro de Arthur Cabral. Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão, convenceu o presidente Osmar Stabile a avançar nessa negociação, especialmente porque a proposta do Corinthians ao Botafogo é para uma divisão dos salários. O empréstimo seria gratuito, com o Botafogo arcando com parte dos vencimentos do jogador. Arthur Cabral, que ganha R$ 1.400.000 por mês. O problema para o Botafogo é que o Arthur Cabral perdeu espaço. Nem sequer saiu do banco de reservas na derrota do Botafogo para o Palmeiras no último fim de semana. Jogador contratado na metade do ano passado junto ao Benfica por 12 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de euros em bônus. Sabe quantos gols ele fez desde que chegou? Apenas 6 gols. 5 no ano passado e mais um na atual temporada. Temporada de 2026 de 12 jogos, 1 gol e 2 assistências. E olha que várias dessas partidas desse ano foram do campeonato estadual, campeonato carioca, com um nível muito inferior à das outras competições. Corinthians imagina que o negócio possa acontecer, porque o Arthur Cabral topa jogar no Corinthians, o Timão demonstrou interesse e o Botafogo também precisa reduzir custos da folha. Resta saber qual será a proporção da divisão salarial. Meio a meio seria um bom negócio para o Corinthians, para o Botafogo? Já uso o espaço para comentar e registra a sua opinião, beleza? Para falar sobre a pressão pela demissão de Dorival Júnior. O Corinthians chegou ao 6º jogo consecutivo sem vitória, nessa quinta-feira empate em 0-0 contra a Chapecoense. E a irritação do torcedor nas redes sociais não se dá apenas por mais um resultado ruim, mas pela forma medrosa com que o Corinthians enfrentou um dos candidatos mais fortes ao rebaixamento. O Corinthians já caiu para o 9º lugar, está se distanciando dos primeiros colocados e pega agora o Flamengo na Neoquímica Arena no domingo, precisando de vitória e de uma boa atuação para que não exista risco de demissão do técnico Dorival Júnior. Pergunta que eu deixo para você. Você, na condição de presidente, demitiria o Dorival em caso de empate ou derrota para o Flamengo? Manteria o treinador na data FIFA? A pressão interna de conselheiros e diretores mais próximos é grande. Bastante gente não quer o Dorival, especialmente também pela forma como ele tem se comunicado, com muitas críticas à diretoria alvinegra. Já uso espaço para comentário para registrar sua opinião. Pesquisa aí. Macedo falou que a sua filha portuguesa quer arrendar a Arena Corinthians.
A Portuguesa quer arrendar a Arena Corinthians. Que maluquice. Deixa eu tentar entender do que se trata, até para que a gente possa avançar nessa história. Hoje de manhã estava trazendo novidades sobre Corinthians e Portuguesa. Quer ver, ó? Arena Corinthians Portuguesa. Deixa eu ver o que já foi publicado. Senão a gente vai no blog do Macedo. Deixa eu clicar no blog do Macedo, vamos ver se seja mais fácil, né? Blog do Macedo. E aí já vou informar para vocês sobre essa história de 2 jogadores da Lusa especulados no Corinthians, tá? Não consegui achar nada. Pois se alguém tiver alguma coisa aí, manda aí para mim. Bom, deixa eu falar sobre essa história de jogadores da Portuguesa no Corinthians. Desde o fim do Campeonato Paulista, alguns jogadores têm sido especulados, né? O Zé Vitor foi um deles. Tinha contado para vocês que o Corinthians não tinha interesse em contratar o Zé Vitor, ele acabou se mudando por empréstimo para o Vitória. Restaram 2 jogadores que vira e mexe são especulados no Corinthians. O Bruno Bertinato, que é goleiro, e o Maceió, atacante. Eu posso garantir que existiram muitos debates, conversas, reuniões no Corinthians para tratar sobre esses 2 nomes. Um cara que gosta muito do Bruno Bertinato é o Mauro. O Mauro é o observador, é o olheiro do Corinthians, né? E ele é um dos caras que mais defendiu a contratação do Bruno Bertinato. O Corinthians, por conta de toda a dificuldade em ter um segundo goleiro, começou a pesquisar mais a fundo, foi conversar com o pessoal do Mirassol, mais especificamente com o Walter, que é goleiro titular lá, e também com o Paulinho, até porque o Bruno Bertinato esteve no Mirassol na temporada passada, para entender um pouquinho do comportamento, para entender um pouquinho de como é que o Bruno se comporta, e existia uma chance grande de a conversa avançar nessa semana, para que o Corinthians pedisse o Bruno Bertinato por empréstimo até dezembro, tá? Mas o Bruno falhou feio no lance que determinou a eliminação da Portuguesa para o Paysandu na terça-feira, em jogo da 4ª fase da Copa do Brasil. Estava 2-2, 2 gols absolutamente roubados a favor do Paysandu. Chute de longe, o Bruno vai para pegar aqui, depois quando ele percebe que aqui não daria, ele tenta empurrar a bola, acaba colocando para dentro do gol. E essa falha que causou a eliminação da Portuguesa impediu a possibilidade de avanço entre Corinthians e Portuguesa. O Corinthians desistiu de contratar o Bertinato depois dessa falha. Nunca houve uma convicção, nunca foi um nome definitivo por lá, era uma batalha interna de gente que queria, de gente que não queria. Com essa falha, o Corinthians acabou recuando na negociação, tá? Sobre o Maceió é muito bem avaliado no Corinthians, tá? Pesou contra ele o fato de na temporada passada não ter conseguido jogar no Mirassol, ele também foi por empréstimo, assim como o Bruno Bertinato. As informações que vieram de Mirassol não foram tão boas quanto as do Bruno, mas no Campeonato Paulista e também na Copa do Brasil, o Maceió foi bastante bem avaliado, personalidade, drible, movimento sem bola, contribuição, mas o Corinthians acabou desistindo de contratar o Maceió, porque a avaliação é de que ele não seria ou não faria mais do que hoje fazem o Kaique e o Vitinho. O Kaique, menino da base, que pode render uma venda boa num futuro não tão distante, desde que consiga mais minutos, e o Vitinho, que custa quase R$1 milhão por mês, tá? Então, diante desse cenário, o Corinthians acabou desistindo dessas 2 contratações, beleza? Esqueçam de deixar like, é super importante, tá? Não vou ficar pedindo toda hora, porque é chato pra caramba, mas se você puder deixar seu joinha, além de mandar sua pergunta, é sempre legal, porque a gente vai para mais pessoas. Quanto mais like, mais o YouTube reconhece a live como legal e recomenda para mais pessoas, tá? Tô deixando meu like também por aqui, e vamos tentar fazer com que essa live tenha muitas participações de vocês. Fala, rapaziada boa! Não esqueça de dar o like, se inscreva no canal, ativando o sino das notificações para você receber tudo que está sendo falado, especulado e informado no maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando realmente dele, né? A gente fala de quem? A gente fala do maior clube do mundo. A gente fala de quem mesmo? Quem mesmo? Diz aí pra mim, diz aí pra mim. A gente tá falando do Coringão. Então, rapaziada, muito obrigado por você estar assistindo o nosso vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Então é isso, rapaziada. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui! Sexta-feira dessa ditadona, hein? Nesta sexta-feira, com muita informação do Timão. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!